Direto da redação. Ranulfo Vidigal, bom dia. Prazer estar com você aqui nesta quinta-feira, dia 29 de julho. Bom dia, meu caro Roberto. E esse frio, hein, Roberto? Olha, está frio, Ranulfo, está geando, está caindo neve. Eu queria estar numa região que nesse momento esteja caindo neve, porque eu gosto do frio. Saiba você, Ranulfo, que eu nasci no dia 21 de junho, que é o dia oficial, que começa oficialmente o inverno. Então, eu sou o homem assim que consegue viver no gelo. Adorei! Ranulfo, as famílias brasileiras, elas estão endividadas. Isso é o que diz hoje uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Quem não está endividado nesse país, quem é classe média, quem é pobre, que atire a primeira pedra, Ranulfo. Roberto, o Estado de São Paulo colocou como manchete principal que de cada 10 famílias brasileiras, mais da metade está endividada. Portanto, muito cuidado nessa trajetória recente. E agora, por exemplo, eu vi a longa matéria interessante que você fez há pouco, mostrando que o frio está intenso. Este frio intenso já vai provocar uma quebra na safra de café de 30%. E uma quebra na safra de cana-de-açúcar, talvez não expressiva, mas alguma queda. Portanto, o café e o açúcar na mesa das famílias vai subir de preço. Um dos motivos do endividamento das famílias é essa perda de renda associada ao desemprego e associado à carestia. Portanto, muito cuidado. Essas reportagens, por sinal muito bem feita pelo Portal Viu, da questão da friagem, como a gente fala, ela vai acabar incidindo no nosso bolso, porque os alimentos podem ficar ainda mais caros do que já estão. E mais, a cana-de-açúcar mais cara representa o etanol mais caro. Portanto, os combustíveis que já estão caríssimos podem ficar mais caros. E são esses os motivos, Roberto, que estão levando a famílias se endividarem num momento tão difícil, embora a gente já tenha indicadores de paulatina recuperação da economia e flexibilização nas áreas de comércio e serviços. Roberto? Ranulfo, mas não está ruim para todo mundo não, hein? O Santander Brasil registrou uma alta de 102,6% no seu lucro. O banqueiro está ganhando dinheiro, alcançando 4,103 bilhões no segundo trimestre de 2021, em plena pandemia, hein, Ranulfo? O resultado vem após o banco adotar menores previsões para perdas com crédito e maiores receitas com tarifas. Então, se está faltando quem toma empréstimo, está aumentando tarifa e faturando, Ranulfo. Porque o Banco Santander, o Banco Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco Safra, esse time é sócio da dívida pública. E a dívida pública paga 30 bilhões de juros todo mês. 30 bilhões multiplicado por 12 meses dá quase 400 bilhões de juros da dívida pública que vão engordar estes lucros. Muito boa a sua observação. Tem gente que está indo mal, mas tem gente que está indo muito bem. Um outro exemplo, por exemplo, já chegando aqui para a nossa região, a partir de ontem, na cidade de Campos especificamente, 2.635 servidores públicos começam a perder o sono. E o motivo é muito simples. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que muito provavelmente a Prefeitura vai ter que executar, que vai reduzir o salário nominal de todas as pessoas que em 1988 entraram na Prefeitura sem concurso público. Ou seja, essa perda, só para uma ideia preliminar aqui, pode representar uma redução de demanda agregada no comércio local da cidade de Campos não inferior a 20 milhões de reais por mês. Portanto, vai ser uma economia
para a prefeitura, mas também uma sangria, uma perda de demanda agregada para o comércio local. Por quê? Porque o servidor público, ao receber seu salário até o 5º dia útil, ele vai rapidamente comprar serviços, comprar no supermercado, pagar suas contas de luz, água e outras coisas mais. E neste momento, com o risco de perda de até 40% do poder de compra dos servidores, aposentados e pensionistas, isto, em primeiro lugar, cria uma instabilidade nas famílias e, em segundo lugar, cria uma redução da demanda agregada para o comércio local daquela cidade que tem 500 mil habitantes. Roberto? Ranulfo, nós aqui só para ilustrarmos um pouco, para que as pessoas entendam essa decisão judicial, até 1988, você tinha alguns funcionários em repartições públicas que estavam inseridos sem concurso público, porque foi antes da Constituição. Após a promulgação da Constituição de 1988, a lei definiu o seguinte, que a partir daquele período, qualquer servidor para entrar, se tornar efetivo, servidor público, seria apenas por meio de concurso público. Então, acho que havia uma equiparação entre esse pessoal que estava antes de 88 com os servidores que fizeram concurso público. Uma equiparação salarial, alguma coisa assim. E a decisão, na verdade, ela tira essa equiparação, ela reduz o salário desse pessoal. Isso não deverá ser apenas na cidade, no município de Campos, mas em todos os municípios que têm a situação similar, né, Ranulfo? Perfeito. Ou seja, por isso eu estou dando esse exemplo diante da grande audiência que as emissoras que fazem o pool do seu programa vão a muitas localidades, desde a região noroeste até a região litorânea. Atenção, essa questão pode atingir muitos servidores. E são servidores já numa carga de idade de quase 60, mais de 50 anos, mais de 50, 55 anos. Servidores, portanto, que dificilmente vão poder ser realocados em outras atividades produtivas diante de uma situação onde a economia passa por momentos dificílimos, não é, Roberto? Perfeito. Ranulfo, eu tenho aqui uma mensagem aqui no WhatsApp, aqui, vem lá da cidade de Varriçai, ela é noroeste do estado do Rio de Janeiro, produtora de café, e eles estão observando, a pessoa me observa aqui o seguinte, está falando que realmente muito frio lá na região de Varriçai, e que a produtora de café está na safra de café, vai até novembro, e que realmente, nesse momento, a queda de temperatura afeta a colheita de café e atinge a previsão que eles pretendiam, né? Que se previa era uma safra muito intensa este ano, a safra, ainda que em decorrência da boa safra do ano passado, já neste ano a safra ela tenha reduzido, mas a previsão era de uma safra muito boa, mas que realmente a temperatura, o estágio, essa massa de ar frio vai comprometer um período da safra, a produção de café em Varriçai, Ranulfo. Então está corroborando com o que você falou agora há pouco. E também reafirmo a safra de cana-de-açúcar no interior paulista, que é o principal núcleo, e aqui no norte fluminense, que está no meio da safra, e se a friagem ficar muito intensa, né, a produção, a produtividade da cana-de-açúcar vai cair, e com a produtividade caindo, você terá uma produção menor. E mais, outros alimentos, principalmente as hortaliças, as folhas, né, elas vão também subir de preço nas feirinhas a partir de agora. Portanto, isso é mais um choque de preços na mesa do brasileiro comum, Roberto. Perfeito, Ranulfo. Eu recebo agora aqui, Ranulfo, você que tem uma experiência muito grande em administração pública, o que leva uma licitação a dar deserta, quando as pessoas elas começam a fugir de licitação? O investidor, por exemplo, que trabalha com serviço, com fornecedor na esfera pública, seria medo de inadimplência? Seria medo de instabilidade? Que faria isso? Que leva alguém? Normalmente é um crescimento da instabilidade numa administração, né? Por exemplo, nos últimos 6 meses de uma administração qualquer que seja, normalmente empreiteiros detestam entrar para ganhar licitação e ter o risco de não receber, né? Às vezes, situações jurídicas de prefeitos
instáveis podem também levar a que as licitações fiquem em branco ou desertas, como você acabou de falar. Essa é a minha observação preliminar, Roberto. Bom, então nós vamos exibir aqui, por favor, a técnica aí exiba. Ontem, na cidade, dia 27, estava marcado 2 licitações na cidade de Campos, e as 2 licitações, elas deram desertas. Não apareceu ninguém para concorrer, você está vendo aí, são pregões, e um é na área até de energia, consórcio público intermunicipal de desenvolvimento norte-noroeste fluminense, exclusivo para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa equiparada. Isso daqui é contratação de serviços de medição, verificação em sistema de iluminação pública, em tecnologia LED. Essa é a licitação. Aqui não tem o valor. E tem aí também a segunda colocação, na verdade, 2 editais. E os 2, o edital e está dando deserto. Isso coincide justamente com a informação divulgada com exclusividade pelo portal Viu, a matéria da agência Fonte Exclusiva, com relação ao processo que vai ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral, que poderá implicar na inelegibilidade do prefeito Vladimir Garotinho, em função da campanha eleitoral de 2018, em que o prefeito, ele, nesse processo, o que se aponta ali, o que o Ministério Público denuncia ali é favorecimento, uma certa associação com o tráfico de drogas para fazer carreatas na região do Parque Eldorado, na periferia de Guarulhos. E após a divulgação dessa notícia, estranhamente, os pregões aqui, eles deram deserto. Aqui o pregão ele é assinado por Zé Dalton de Souza Pinto Filho. Eu não sei nem se o Zé Dalton é o popular Zé Cueca, né? Eu acho que é ele, né? Popular, né? Conhecido popularmente como Zé Cueca. E aqui a licitação deu deserta. Não apareceu ninguém para concorrer. Então pode ser, realmente, Ranulfo, que as pessoas elas tenham medo da instabilidade política, não é? O fornecedor, ou que ele tenha medo da inadimplência, né? Eu, sinceramente, não sei explicar qual o fator que teria motivado ou desmotivado a participação desses fornecedores. Mas o município que vai ter 2,200 bi de arrecadação, só no mínimo estranho que as pessoas tenham medo, né, Ranulfo? Uma outra hipótese, Roberto, que também não pode ser descartada, é que isso justifique uma adesão de ata em outras cidades. Por quê? Porque a gente já teve notícias de uma adesão de atas no setor educacional para compras na cidade de Campos de 5 milhões de reais, colocado pelo Portal Viu em primeira mão, e nós temos a adesão de ata de 10 milhões de reais na questão da iluminação a LED. Não podemos nos esquecer, hein? Essas coisas assim acabam virando um milagre 48 horas depois. É bom observar. Ontem eu recebi um alerta de um jurista do Rio de Janeiro que está acompanhando essa situação dessa adesão de ata que favorece a empresa Hashimoto na área de iluminação pública. Ele leu o processo, ele teve acesso, ele tem cópias disso, não sei como ele conseguiu, mas ele tem cópias. E ele estava me explicando o seguinte: Roberto, adesão de ata não é aspirina. O que as pessoas estão fazendo? Para você aderir uma ata, ela tem que mostrar que ela é econômica, que vai ser muito econômica, os parâmetros têm que ser os mesmos, então tem que mostrar lá que os postes de Duque de Caxias, onde foi essa adesão de ata, tem que ser os mesmos, similares aos de Campos, a iluminação, a posteação, o escabeamento, tudo tem que ser muito igual, tem que ser tudo muito idêntico. É uma coincidência muito grande que Duque de Caxias e Campos tenham assim, um sistema de iluminação pública muito similar, muito igual, que justifica uma adesão de ata. Porque ele falou o seguinte: ele tem acompanhado isso em várias regiões, em vários municípios, e ele foi assim taxativo em falar: Roberto, isso não terminará bem. Você vai assistir muitas operações policiais daqui para frente, você se acostume com isso como repórter, pode preparar a sua equipe, porque isso no momento em que for devidamente denunciado, devidamente apurado,
você vai ter gestores públicos ou presos ou respondendo pelo resto da vida com patrimônios penhorados. Perdendo patrimônio, levando 30 anos respondendo judicialmente, pagando advogados. Então, esse advogado eu confio muito no que ele falou, porque ele é um grande advogado, ele é especializado na área de licitação pública, ele está muito inteirado nessas novas regras das leis de licitações. Eu acho que ele sabe exatamente sobre o que ele está falando, Ranulfo. E mais, Roberto, se nós somarmos só essas duas adesões, uma na área de iluminação, outra na área de educação, dá 15 milhões. Considerando que a margem bruta de qualquer negócio é em torno de 30%, isso significa que a cidade de Campos está exportando 5 milhões de reais na forma de margem bruta da circulação de dentro da sua cidade para outras cidades. É isso. Ou seja, está fazendo o municipalismo às avessas. Está deixando que esse dinheiro circule na cidade e circule em outras cidades, o que é completamente fora dos padrões de tentativa de recuperação, de desenvolvimento econômico das cidades. Ele está fazendo, Roberto, só para concluir, ele está fazendo um programa anti-Biden. Enquanto o Biden, lá nos Estados Unidos, está municipalizando, nacionalizando, industrializando, em Campos está se fazendo o contrário. Está se jogando para fora da cidade 30% do valor da margem bruta de cada contrato, o que na minha projeção são 5 milhões de reais todo ano, e 5 milhões de reais todo ano faz diferença em qualquer cidade, Roberto. O dinheiro está vazando. Isso aí me lembra muito investimento, igual aqueles investimentos que as prefeituras fazem com o Odebrecht, vai construir casas, vai construir isso e tal. Aí tira, alija todas as empresas locais, alija os fornecedores locais, que a Odebrecht vinha com tudo, né, pronto, entregava tudo pronto, mas o dinheiro estava vazando. O dinheiro ia todo para fora da cidade. Então está me lembrando isso. Está me lembrando esse período. É vazamento de renda. Agora, Ranulfo, amanhã eu vou entrar num assunto aqui polêmico. Aconselho você a acompanhar o programa e que as pessoas acompanhem. Porque amanhã eu vou entrar aqui, os documentos estão aqui, eu me debrucei, junto com a agência Fonte Exclusiva, no processo de recuperação judicial da usina Paraíso. Aguarde. Mas vou guardar os detalhes para amanhã, Ranulfo. Mas obrigado aqui pela sua participação aqui no programa Direto da Redação, nesta manhã de quinta-feira. Nesta manhã muito fria, que todos se agasalhem, Roberto. Bom dia para todos. Muito obrigado, tá aí Ranulfo Vidigal, economista e colunista aqui do Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.